Bom dia, estou aqui com a revista Época do dia 10 de dezembro de 2012. Na capa, Oscar Niemeyer. Na página 64 desta revista, vou mostrar mais um erro de língua portuguesa. Esta revista trouxe uma matéria muito extensa acerca do Niemeyer. E aqui, na página 64, que está o Niemeyer. Na página 64, vou aqui mostrar mais um erro de língua portuguesa. Eu gostaria, internauta, de que você lesse aqui essa parte aqui, ó. Tente ler aí, ó. Onde está o erro aqui, ó. Tente ler aí. Um pouquinho aí, vê se consegue. And now he ended sneers and saw the face, the fire country. Bem, espero que você tenha lido aí. Eu vou ler aqui, ó. Um momento. Vamos lá. A rua que antes se chamava Passos Manuel, mais tarde recebeu o nome do clã de seu avô Ribeiro de Almeida. Era ele ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, o ídolo do jovem Niemeyer. Quem escreveu esta matéria aqui foi a jornalista Marta Mendonça. Marta Mendonça, aqui, ó. Marta Mendonça escreveu a matéria. E aqui está o erro cometido por ela, erro de língua portuguesa, na página 64. E é um erro importante aqui para análise, né? Que eu escolhi. Pois bem, ela está dizendo aqui, nessa matéria, que a rua em que Oscar Niemeyer, ainda criança, morava, se chamava Passos Manuel. E depois passou a ser chamada de Ribeiro de Almeida, porque Ribeiro de Almeida foi avô de Oscar Niemeyer e foi ministro do Supremo Tribunal Federal. E era o ídolo do Oscar Niemeyer, porque, segundo o Niemeyer, o seu avô foi um homem íntegro, muito honesto. E eu transcrevi para o quadro a última parte do texto aqui, escrito pela jornalista Marta Mendonça, que é onde está o erro de língua portuguesa. Vamos aqui. Vamos aqui, ó. Assim ela escreveu, ó. Era ele, vírgula, ministro do Supremo Tribunal Federal, vírgula, o ídolo do jovem Niemeyer. Onde, amigo internauta, está aqui o erro de língua portuguesa? Vou ler novamente. Era ele, ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, o ídolo do jovem Niemeyer. Onde está aqui o erro de língua portuguesa? Onde você acha que ele se encontra aí? Bem, o erro está aqui no emprego da vírgula. A vírgula aqui, ó. Esta vírgula está empregada erroneamente. Não há por que colocar vírgula aqui depois de ele. Era ele, vírgula. Não há. Aí está o erro de língua portuguesa. A vírgula na língua portuguesa tem várias nuances. Várias nuances. Existem casos em que a vírgula é obrigatória. Você deve colocar vírgula obrigatoriamente em certos casos. Há, porém, casos em que a vírgula ela é facultativa. Você coloca ou não. Depende do seu querer. A vírgula, nesses casos, é facultativa. E existem também casos em que a vírgula não pode ser colocada de forma alguma. De forma alguma. É
erro crasso. Não pode ser colocada de forma alguma. E que casos são esses? Ora, não se pode jamais colocar vírgula entre o sujeito e o verbo de uma oração, que é entre o sujeito e o seu predicado. Não pode. Ninguém pode colocar essa vírgula. Está errada. E não se pode também colocar vírgula entre o verbo e um complemento. Não pode. Eis aí dois casos em que não se pode colocar vírgula de forma alguma entre o sujeito e o verbo, e entre o verbo e o complemento. Não pode. E foi o que fez aqui a jornalista. Ela colocou vírgula, cortando, separando o verbo de um complemento. Vamos aqui. Ó, ela escreveu assim: era ele, vírgula, ministro do Supremo Tribunal Federal. Não pode. Ela colocou vírgula aqui, ó, no caso aqui, como essa oração está na ordem inversa, indireta, ela colocou vírgula depois aqui de ele, que é o sujeito, né? O sujeito aqui, ó. Ele era, ó, era ele era. Ela colocou vírgula depois do sujeito aqui, que afinal de contas aqui, colocou vírgula depois do verbo ser e do predicativo do sujeito aqui. Do predicativo do sujeito. Ela separou. Era ele, ou então ele era, vírgula, ministro do Supremo Tribunal Federal, STF. Separou o verbo ser, que é era, o verbo ser, de um complemento aqui que se chama predicativo do sujeito, que dá uma qualidade ao sujeito. Eu vou explicar aqui direitinho. Esta oração aqui está na ordem indireta, inversa. Por quê? Porque começa com o verbo e não com o sujeito da oração. Começa com o verbo. Então, ordem inversa, ordem indireta. Eu vou explicar aqui. Vamos lá. Vamos colocar aqui sujeito. Sujeito mais verbo, certo? Ou sujeito mais verbo e mais complemento. Muito bem. Quando uma oração começa com o sujeito seguido do verbo, temos uma oração na ordem direta. Na ordem direta. Por quê? Porque começa com o sujeito seguido de um verbo. E quando você tem uma oração que se inicia pelo sujeito, seguido do verbo, seguido de um complemento, também temos uma oração na ordem direta, correto? Na ordem direta. Exemplos aqui, ó. Sujeito mais verbo. Eu digo: Paulo morreu. Ó, Paulo morreu. Correto? Paulo morreu. Paulo é o sujeito da oração. Olha aqui, sujeito. Começando a oração, ó. Sujeito. Paulo. Morreu é o verbo. Olha aqui, verbo morrer. Não é isso? O sujeito aqui na oração e aqui o quê? Aqui o predicado. Não é isso? Tudo aquilo que se diz do sujeito. Não é isso? Ó, sujeito mais o predicado. Ou seja, sujeito mais o verbo. SV. Então, quando uma oração se inicia pelo sujeito seguido de verbo, temos uma oração na ordem direta, certo? Na ordem direta. Vamos colocar o segundo exemplo. Sujeito, vamos lá. Paulo. Verbo, vamos colocar aqui o verbo gosta, não é isso? E um complemento, de doce. Ó, nessa oração aqui, o sujeito a inicia. Ó, sujeito em primeiro lugar, ó, sujeito iniciando a oração. Sujeito. Verbo, aqui, ó, gosta, ó, SV, ó, SV, gosta. O verbo gostar é um verbo que tem sentido incompleto. Ele precisa de um complemento.
Paulo gosta. Gosta de quê? Aí vem a resposta. De doce. Então, ó, de doce é um complemento. Completa o sentido desse verbo aqui, não é? Então, ó, és, sujeito, aqui está, Paulo. Verbo, gosta. Complemento, de doce. Então, quando uma oração, repito, se inicia pelo sujeito mais verbo, essa oração está na ordem direta. E quando uma oração se inicia por sujeito, verbo ou complemento, essa oração também está na ordem direta. E na ordem indireta, é só você inverter. Basta inverter qualquer um aqui, qualquer termo, qualquer um. Eu digo, Paulo morreu, oração na ordem direta. Agora quando eu escrevo, morreu Paulo, esta oração já está na ordem indireta. Ó, morreu Paulo. Ordem indireta. Por quê? Porque a oração se inicia por verbo, ó. Pronto. Aqui está na ordem indireta, que é o caso aqui, ó. Inicia-se a oração pelo verbo, ó. Era, verbo ser. Era ele. E na ordem direta, ele era ministro do Supremo Tribunal Federal. Entendeu? É isso. Pois bem, vou apagar aqui e vamos aqui ao erro. Eu já disse, vou repetir, eu já disse que a vírgula na língua portuguesa tem várias nuances, não é isso? Várias nuances. Há casos em que a vírgula é obrigatória. A pessoa deve obrigatoriamente colocar a vírgula. Há casos em que a vírgula é facultativa. A pessoa emprega a vírgula se quiser ou não. E há casos em que a vírgula jamais deve ser colocada. Casos em que a vírgula é proibida, tá? A colocação da vírgula é proibida. Há casos. E que casos são esses? 2. Não se pode jamais colocar a vírgula entre o sujeito e o verbo, que é entre o sujeito e o seu predicado. Jamais. E jamais se pode colocar vírgula entre o verbo e o seu complemento. Jamais. Exemplos aqui. Eu digo, Maria chegou. Oração aqui na ordem direta, né? Por quê? Porque começa com sujeito, ó. Sujeito mais verbo, ordem direta. Muito bem, Maria chegou. Ora, jamais eu posso colocar vírgula entre o sujeito e o verbo. Aqui, ó. Maria chegou. Jamais eu posso colocar vírgula entre o sujeito e o verbo, que é o complemento. Jamais. Então, esta vírgula não existe. Tá? Não existe. Viu aí? Muito bem. Aí eu digo, João adora pão. Pronto. João adora pão. Eis aí uma oração. Esta oração está na ordem direta. Direta. Por quê? Porque começa com sujeito, seguido do verbo, olha aí, e do complemento. Então vamos lá. Ó, jamais eu posso colocar vírgula entre o sujeito e o verbo, ó. João adora pão. Jamais eu posso colocar vírgula aí. Jamais, é proibida. Muito bem. E também não posso colocar jamais vírgula depois do verbo, separando o verbo do seu complemento, ó. João adora pão, vírgula. Não posso. Jamais. Eis aí 2 casos em que o uso da vírgula é proibido, tá? Não se pode. E foi aqui o que a jornalista Marta Mendonça, da revista Época, cometeu. Ela colocou aqui, vírgula, depois do verbo ser, separando o verbo ser do predicativo do sujeito, ministro do Supremo Tribunal Federal. Desculpe, vamos aqui, ó. Na ordem direta, ó. Ele
Ele, ó, era, não é isso? Na ordem direta, ó. Ele era ministro do Supremo Tribunal Federal, ó. Olha aí. Era ele ministro do Supremo Tribunal Federal. Ordem indireta, inversa, porque começa com verbo. E aqui, na ordem direta, porque começa com sujeito, ó, ele. Então, ó, ele era ministro do STF. Eu não posso jamais colocar vírgula depois do verbo, ó. Olha aí. Separando aqui, como este verbo aqui é de ligação, é o verbo ser, é de ligação. Então aqui, ministro do STF é um predicativo relativo ao sujeito ele, ó. Refere-se a ele, ministro do STF. É uma qualidade desse sujeito aqui, ó, ele, certo? Então eu não posso jamais colocar vírgula depois de verbo, ó. É isso? Não posso. Nem entre o sujeito e o verbo, e nem entre o verbo, no caso aqui, e o seu predicativo, ó, do sujeito, ó. Não posso colocar vírgula aqui. E aqui foi o erro empregado pela jornalista. Ela separou, ó, essa expressão aqui, ele era, ou era ele, tanto faz. Ele era, ela colocou vírgula. Separando aqui, ó, o verbo ser do predicativo do sujeito, aqui, ó, ministro do STF. Aqui está o erro. Não se pode empregar vírgula de forma alguma entre o sujeito e o verbo, e entre o verbo e o seu complemento. Aí está o erro. Muito obrigado.